noite a todos. Então, vamos dar continuidade à leitura e análise do Livro dos Espíritos, aquilo que temos vindo a fazer ao longo de algum tempo, e estamos já na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 6º da vida espírita, falando das percepções, das sensações e dos sofrimentos dos espíritos. E cabe-me a mim apresentar as questões 244 a 246. Pergunta-se aos espíritos: os espíritos veem a Deus? E eles respondem: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, nós podemos compreender que só a perfeição nos aproxima de Deus, não é? E por isso, só à medida que nos vamos aperfeiçoando, nós vamos sendo capazes de ir compreendendo melhor Deus e, atingindo a perfeição, então, ver a Deus. Mas não é ver como nós estamos habituados a entender. Vemos com os nossos olhos, não é? Não é esta visão física. É uma visão diferente. E o Espírito Miramês nos diz que é uma visão que os espíritos não nos conseguem explicar porque nós não temos linguagem capaz de aprender. Portanto, de apreender esse sentido. É uma visão diferente. Mas há ainda aqui uma linha A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Porque nós, às vezes, que ainda não somos espíritos imperfeitos, todos o sabemos, de facto, às vezes temos essa forma de nos, também nós, exprimirmos. Deus não quer isso, Deus proíbe. Então, os nossos irmãos nos explicam. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, ele percebe por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais subtil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então, os nossos irmãos explicarem-nos que todos nós temos algo em nós que retine, não é? Que sente aquilo que devemos e não devemos fazer, não é assim? A nossa consciência tem impressas as leis divinas e nós, de alguma forma, percebemos isso. Temos também pressentimentos, algo que nos diz deves ou não deves, e eles explicam. Eles, fora do corpo, têm muito mais nítida essa percepção, não é? Portanto, o nosso corpo é denso, limita-nos muito, não é? Limita-nos as capacidades. Então, e no caso da visão, nós percebemos isso perfeitamente. A visão do espírito encarnado está, de facto, na maior parte dos casos, limitada ao olhar. E ainda uma linha B. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? E eles nos esclarecem. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, naturalmente que nesta distância que medeia entre nós, entre os espíritos inferiores, até Deus, que é a perfeição,
a perfeição de todas as perfeições que nós possamos sequer ainda imaginar, em toda esta distância há espíritos e eles nos vão transmitindo gradual, em escada, não é? Em pirâmide, as orientações divinas. Então, os espíritos, ajuda-nos a compreender Miramês, os espíritos que ainda não atingiram a superioridade têm a intuição da existência de Deus e são, então, esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Nós mesmos, alguns de nós ainda neste mundo, não acreditamos em Deus, não é assim? Ainda não vislumbramos Deus. E como é que Deus se manifesta? A nós. Pela criação. Nós somos criação divina. Se nós olharmos à nossa volta, à grandiosa criação, por exemplo, do universo, mas à menor criação, por exemplo, à minuciosidade de uma célula nossa. Que foi que criou isso? Que foi que criou os mundos e que foi que criou esse mundo pequenino que é uma célula nossa? Que é incrível. Vejam que nós próprios, o nosso corpo, nasceu de 2 células minúsculas. Às vezes não pensamos na grandeza de Deus. E ela se manifesta em toda a sua criação, pela visibilidade dos seus feitos. Porque, de facto, nós podemos compreender o nosso atraso, a nossa imperfeição. Atraso, estamos no ponto onde conseguimos estar, mas conseguimos percebê-lo precisamente quando começamos a lançar o nosso pensamento um pouco mais longe. E Miramês nos explica, muitos dos falsos profetas encarnados que dizem e mesmo escrevem que viram a Deus, que conversam com Ele face a face, estão iludindo a si mesmos. E diz-nos inclusivamente, e apela à nossa razão, mesmo Moisés, que recebeu as tábuas da lei, ele recebeu as tábuas da lei por um mensageiro de Jesus. Nós sabemos aqui, todos já, que Jesus é o governador da terra. Jesus é o Espírito Crístico a quem o Pai entregou este mundo e a condução dos espíritos que o habitam. Então, apenas Jesus, esse Espírito Crístico que esteve no meio de nós, apenas Jesus, ele recebia estímulos diretamente de Deus. Isso porquê? Por uma coisa, com certeza, que nós, no nosso nível, já compreendemos, pela sintonia, porque é necessário vibrar na faixa do emissor e a pureza de Jesus podia receber da pureza de Deus as suas orientações. Então, nós mesmo, e aqui os que estamos encarnados, e Miramês chama a atenção, os próprios médiuns encarnados devem reconhecer os espíritos que se comunicam com eles, também pela vida que levam, pela sua forma de pensar, pela sua forma de agir e de sentir, não é? Porque é a sintonia que é a lei que define a comunicação e a proximidade. Então, ver a Deus é uma coisa e sentir a sua soberania é outra. Nós todos sentimos a soberania de Deus e às vezes a temos que sentir de uma forma mais ostensiva e mais evidente para perceber como nós somos pequeninos e como um poder maior, um poder amoroso sempre. Então, nós sentimos Deus como? Pela voz da consciência. A voz da consciência sempre nos fala do Criador. Dentro da nossa consciência estão as leis divinas regidas pela verdade. Então nós podemos lembrar-nos até das criancinhas, e Miramês nos lembra disso. Uma criança, quando faz um disparate, tal como nós fazemos ainda
tantas ações indevidas, nós queríamos esconder, não é? E escondemos. E sabemos que não nos vai acontecer nada de bom pelo disparate que fazemos. Mas quando a criança faz algo bom, fica à espera de ser aprovada e de ser elogiada, não é? Então, nós temos, de facto, a capacidade de distinguir o bem do mal, porque ele vibra dentro de nós, vibra no nosso coração, vibra na nossa consciência. Então, nos ajuda Miramês a pensar. Nós todos queremos ver melhor, não é? Todos queremos ver melhor. Então, temos que melhorar a nossa visão, melhorar a nossa espiritualidade. Porque não tenhamos dúvidas, nós todos nos aperfeiçoaremos e chegaremos a Deus. O caminho é comum, nós seguimos o caminho do aperfeiçoamento, mas ele depende da nossa vontade, principalmente da nossa vontade de quê? Esquecer ódios, esquecer ofensas, não é? Esquecer tantas vezes as ambições, as avarezas, esquecer ciúmes, invejas, aquilo que nos caracteriza e, de facto, define a nossa imperfeição. Então, Miramês nos diz que quando nós já estamos a perceber a existência de Deus, é um começo do despertamento dos nossos dons da vida. E quais são os dons que Deus nos dá? A possibilidade de compreender as leis que nos regem. Porque nós, até aqui, ainda não compreendemos, não tínhamos ainda compreendido que somos regidos por leis universais que nos dão segurança e que nos orientam para, de facto, nos irmos aperfeiçoando. E a questão 245 tem a seguinte questão aos espíritos. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? E eles nos respondem, não. Ela reside em todo ele. Então, é uma característica do espírito. O espírito vê. Nós apenas vemos pelos olhos. E mesmo assim, os nossos olhos veem mais do que nós percebemos, porque nós, por norma, focamos a vista e parece-nos que só estamos a ver aquele ponto, mas, de facto, os nossos olhos veem mais do que nós imaginamos. Agora, o espírito, a visão é do espírito, ele todo. Miramês nos ajuda a entender que a visão do espírito é diferente da visão dos seres humanos, não sendo circunscrita como a nossa. Em muitos dos que de nós ainda somos atrasados em relação aos espíritos inferiores, a humanidade, alguns homens ainda conseguem ver mais do que alguns espíritos também. Porque nós sabemos que a nossa visão, ela depende, nós vemos melhor com luz ou às escuras? Com luz, não é? Então, a nossa visão espiritual depende da luz que cada um de nós tem. E a nossa luz depende de quê? Do nosso entendimento, do nosso conhecimento e também da nossa moralidade, da nossa amorosidade. Então, quanto mais evoluído eu sou, tanto mais nós, falando corretamente, quanto mais evoluídos fomos, quanto mais nos aperfeiçoarmos, à partida, mais luz temos. Então, alguns dos espíritos encarnados poderão conseguir ver um pouco mais do que alguns dos espíritos desencarnados. A visão a que ele se refere, a visão total, é a do espírito puro. Porque nós somos muito facilmente iludidos, somos ou não? Nós ainda temos muitas ilusões, ainda temos muitas paixões e tendências inferiores. E isso limita a nossa visão, não é? Portanto, limita mesmo a nossa visão. Mas, no fundo, aquilo que nós percebemos é que todos temos tudo para podermos ver. E dependendo da nossa maturidade, do nosso crescimento, nós todos iremos conseguir ver. Ele lembra-nos que a matéria, em forma do corpo humano, que nós temos agora,
é uma das bênçãos que Deus nos dá para nós irmos aprendendo a ver. Nós estamos no corpo para trabalharmos a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Então, a Terra, que é um planeta ainda difícil, não nos pode ainda conceder felicidade. Porque quem é que trabalha para a nossa felicidade? Nós mesmos. Então, nós vamos compreendendo que, à medida que evoluímos e vamos compreendendo, nós trabalhamos para o nosso aperfeiçoamento, trabalhamos para a nossa felicidade, trabalhamos para a felicidade da humanidade neste mundo. E é algo que está nas nossas mãos fazer. Portanto, quando tivermos merecimento, tudo mudará para nós. O merecimento, ele marcará o dia da libertação. Então, ficamos cientes de que a visão dos espíritos é sempre relativa à nossa escala evolutiva. E uma coisa muito importante, então, nos diz Miramês. Então, aquilo que nós encontramos na nossa vida, aqui, enquanto estamos encarnados, é aquilo que nos vai permitir evoluir, aperfeiçoar. Então, ele recomenda, não se deve revoltar com os problemas, com os infortúnios e com as dores, porque são entraves, no fundo são dificuldades aparentes, porque é por essas coisas mesmo que acontecem na nossa vida que nós vamos conseguindo aperfeiçoar, limar as nossas arestas, burilar o nosso espírito. E ele mesmo nos diz, são possibilidades que Deus nos dá pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade. Portanto, são as possibilidades que Deus nos dá para nós limarmos o nosso caráter. E, passo a passo, aqui, encarnados, nós vamos conseguindo despertar, então, a nossa visão. Nós sabemos que não há subida sem esforço, não é assim? Não há. Não há aperfeiçoamento sem esforço. Nada aprendemos sem nos tentarmos esforçar e mobilizar a nossa vontade. E a questão 246. Precisam de luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem da luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Não é? Nós aqui estamos em prova, em expiação, ainda temos uma visão limitada. No caso dos espíritos puros, não há trevas, apenas luz. Eles não têm necessidade de luz para ver as coisas. Eles usam a luz para fazer acontecer as coisas, uma vez que eles são co-criadores com Deus. Para os espíritos puros, as próprias trevas, eles as compreendem como luz que ainda não se acendeu. Então, para as almas que se encontram ainda em trevas, quando despertarem, e qual de nós é que não se sentiu tantas vezes aqui, com alguns ensinamentos, a despertar das trevas? É uma sensação profunda que temos, porque até aqui nós sabemos coisas, vivíamos iludidos, tínhamos crenças que nos faziam andar em trevas. E aqui descortinamos a luz. E é curioso, porque os nossos irmãos nos ajudam a ver a luz gradualmente. Não nos ofuscam com a luz forte, não. Eles vão fazendo de maneira que gradualmente possamos ver a luz. Então, quando nós estamos em trevas e começamos a divisar a luz, também para nós começa o caminho da claridade. Eles nos ajudam a entender que as trevas, para os espíritos, são escolas onde a luz se pode mostrar para os espíritos rebeldes, tal qual acontece na Terra, onde as prisões são para os infratores da lei, como que trevas, uma vez que ficam presos.
mas têm a finalidade de os tornar homens de bem. Então, a experiência mostra-nos que não existe outro caminho para os espíritos rebeldes a não ser a dor. Muitas vezes, e todos nós sabemos, muitas vezes só a dor, a dificuldade, a adversidade é que nos obriga a parar e a tomar consciência e então a divisar a luz. A alma acorda muitas vezes com a realidade. E todos nós aqui, agora motivados para seguir a luz, já tivemos entre nós a luz maior, já tivemos Jesus, que o Pai nos mandou para nos iluminar. A maior parte de nós está agora a tomar consciência de quem é Jesus, porque atrás não quis ouvi-lo, não quis compreender o que ele nos dizia. Mas ele veio até nós, ainda muito ligados às trevas, apontar-nos o caminho e dar-nos o exemplo da libertação. Então, todos nós podemos fazer a revisão das nossas ações, do nosso proceder e tentar modificar de acordo com essa luz que nos veio exemplificar. É bom que nos lembremos, então, que para os espíritos puros não existem trevas, tudo é luz, porque eles têm olhos para ver. E Miramês nos lembra que esse estado não foi criado só para eles, foi criado para todos nós. Todos nós podemos ser espíritos puros, todos nós podemos, pela nossa vontade, ser espíritos puros. Temos esse poder dentro de nós, temos tudo dentro de nós. Não está fora, meus irmãos. Até agora temos procurado muita coisa fora de nós, para encontrar a luz, para encontrar a felicidade, para encontrar o bem-estar. Procuramos muita coisa fora de nós e Deus depositou tudo dentro de nós. Então é dentro de nós que nós encontramos as sementes de todas as virtudes, principalmente a do amor e da caridade. E fora dessas duas forças não há salvação. Então a luz para vermos se encontra no céu de nós mesmos. Nos compete a nós acender essa luz. E possamos também agradecer a Deus a presença do Espiritismo entre nós, porque o Espiritismo, além de nos consolar, revelando-nos quem somos, ele também nos ilumina, dizendo-nos precisamente como podemos trabalhar em nós para sermos mais felizes. Então que a luz para todos podermos ver plenamente, ela que está nos nossos caminhos, nós a possamos ver, para que possamos sentir mais dentro de nós Jesus. Porque Jesus está sempre entre nós, Jesus está no meio de nós, Jesus conduz-nos. Então, que possamos trazê-lo para a nossa vida, porque isso só nos compete a nós. Que ele nos possa fortalecer em cada dia, que nós possamos mobilizar a nossa vontade, mobilizar a inteligência que Deus nos deu, mobilizar o nosso ser para sermos finalmente mais felizes, aceitando as adversidades, as dificuldades, as dores, como parte desse burilamento, desse aperfeiçoamento, dando graças pela vida, porque a vida é uma possibilidade que Deus nos dá para nos aperfeiçoarmos. Agradecemos a vossa atenção